Você já tentou conversar com seu pai, sua mãe ou seu avô e percebeu que precisa repetir tudo várias vezes? Ou talvez você já tenha pensado, ele não está ouvindo direito? Mas quando você comenta sobre isso, a resposta é sempre a mesma. Eu escuto bem. Essa situação é muito comum. Na verdade, em muitos casos, os familiares percebem a perda auditiva muito antes do próprio paciente. E hoje eu vou explicar por que isso acontece. O início da perda auditiva, ele começa a ser lento, diferente de uma perda auditiva súbita que acontece de uma hora para outra. A maioria das perdas auditivas se desenvolve lentamente ao longo dos anos. Como a mudança é gradual, a pessoa vai se adaptando sem perceber. É como quem vê uma criança todos os dias. Quem convive diariamente quase não percebe o crescimento. Mas quem encontra a criança depois de alguns meses nota a diferença imediatamente. Com a audição acontece algo muito parecido. Quando alguns sons começam a ficar mais difíceis de ouvir, o cérebro tenta compensar. A pessoa usa pistas visuais, observa a expressão facial, presta atenção no contexto, tenta completar mentalmente as palavras que não ouviu. Por isso, ela muitas vezes acredita que está ouvindo normalmente, mas quem está ao redor percebe que ela está perdendo partes importantes da conversa. Normalmente, são os familiares que observam situações como: a televisão está cada vez mais alta, pedidos frequentes para repetir, respostas que não têm relação com a pergunta, dificuldade para conversar em ambientes barulhentos, isolamento em reuniões familiares, menor participação em conversas. Muitas vezes o familiar começa a notar esses componentes meses ou até anos antes do paciente procurar ajuda. Não é teimosia. Uma das coisas que eu mais escuto no consultório é: ele é teimoso. Mas na maioria das vezes não se trata de uma teimosia. A pessoa realmente acredita que está ouvindo. O problema é que ela não percebe aquilo que está deixando de ouvir. Ela escuta partes da conversa e o cérebro tenta preencher o restante. Por isso é tão difícil para ela reconhecer a mudança. E quando a família deve conversar sobre o assunto? O ideal é abordar o tema com carinho e sem pressão, evitando frases como "você não escuta nada" ou "você precisa usar um aparelho", antes mesmo da gente saber se existe uma perda de audição. A abordagem melhor seria: tenho percebido que você pede para repetir algumas vezes. Que tal fazermos uma avaliação para entender como está a sua audição? O objetivo não é convencer alguém a usar aparelho auditivo. O objetivo é entender o que está acontecendo. A avaliação traz algumas respostas e nem toda dificuldade de comunicação significa perda auditiva. Mas quando existe uma suspeita, a avaliação é o melhor caminho. Com os exames adequados, conseguimos identificar se existe uma alteração, qual o grau dessa alteração e quais as possibilidades de tratamento. Quanto mais cedo isso acontecer, melhores são os resultados. Se você tem um familiar que costuma aumentar muito a televisão, pedir para repetir ou afasta das conversas, vale a pena observar esses sinais com muita atenção. A família percebe a perda auditiva primeiro porque acompanha as mudanças do dia a dia. E procurar ajuda cedo pode fazer toda a diferença na comunicação, na convivência familiar e na qualidade de vida. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem e inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdo sobre audição, perda auditiva e aparelhos auditivos. Até o próximo vídeo.